Seu Everaldo, resumindo em 2 segundos, 3 segundos, seu Everaldo que teve uma humilhação, ele foi expulso do hospital, ele teve ali uma situação de racismo, de agressão física e moral, ele foi massacrado, vamos falar a palavra correta? E a esposa dele, que estava internada nesse hospital, assistindo tudo, as duas enfermeiras, auxiliares de enfermagem, os seguranças arrancaram o seu Everaldo de dentro do hospital. Revistaram ela também. No leito. Ela não pôde encontrar o marido, não sabia se o marido estava bom, se não estava bom, o que tinha acontecido com o marido, e ele também não sabia o que a esposa, Dona Maria, como ela estava. Depois ele voltou ao hospital, quando ele chegou lá, ela já tinha morrido de infarto. Eles não deixaram nem ele ver a Dona Maria. Ele foi privado desse direito, que é um direito dele. E depois, quando foi fazer o boletim de ocorrência, ainda foi maltratado. Sim. E ainda foi, eu vou te dizer, eu acho que, eu não sei que parte é a pior. Se a gente esperar chegar na delegacia e você ter ali os seus direitos garantidos, porque, enfim, todos que estão ali estão sendo pagos justamente para isso. Ou se é a união disso tudo. Eu acho que é a união de tudo isso, mas piorada com a situação que aconteceu com o seu Everaldo na delegacia. A gente está aqui com a nota do hospital, que a gente já vai falar. João Baker, Kátia, já Dom vou te dar João os detalhes. Becker? Becker, lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul. O hospital Dom João Becker se pronunciou dizendo o que aconteceu com o seu Everaldo, segundo eles. Sim. E as providências que eles tomaram, em relação a esses funcionários. Vamos dar nota já? Vamos lá, os funcionários, então. Segundo a nota do hospital, os funcionários já foram demitidos e estão abertos para ajudar em toda a apuração policial. Ponto final. Espera um pouquinho. O que eles estão dizendo lá do hospital... João Baker, Dom João Baker. Dom João Baker? É Becker que fala? Desculpa, Dom obrigado. João Becker. Eles demitiram as 2 auxiliares de enfermagem e os outros profissionais estão lá abertos para ajudarem na investigação. Olha, eu pedi para o Alex encontrar o nome do responsável. O diretor do hospital Dom João Becker é o Dr. Marcelo Paza. Isso. Doutor Marcelo, desculpa, se fosse sua mãe, se fosse sua filha, se fosse alguém da sua família, o senhor gostaria que algum diretor de hospital desse um comunicado dizendo justamente o que o senhor diz? Olha, a questão é a seguinte, eu afastei, mandei embora as pessoas que foram demitidas, que estavam dentro desse processo, e agora todo mundo do hospital está ali à disposição para qualquer informação. O senhor tem que ser responsabilizado, sabe por quê? Eu tenho os meus funcionários, eu sou responsável pela atitude dos meus funcionários, porque eu os escolhi e coloquei à frente do meu nome. O senhor é responsável por tudo que acontece dentro do seu hospital, queira ou não queira, ache justo ou não ache justo. Então o senhor, eu acho que devia ter um pouquinho mais de humanidade, já que é isso que a gente espera de um médico, de um diretor de um hospital, como que o senhor está à frente, que o senhor, no mínimo, fazer a coisa certa. É falar, mandamos embora, estamos aqui prontos para a gente agir conforme a lei necessita. Todo o suporte para o seu Everaldo nós daremos, nós vamos ajudar na investigação. É isso que o mínimo o senhor devia fazer. É o mínimo. Falar que demitiu as 2, problema do senhor. Eu não sei nem porque o senhor contratou um tipo de pessoa desse jeito que vai me dizer que elas sempre tiveram uma atitude fantástica e de repente elas se viraram do avesso desse jeito. Desculpa, eu não acredito. O secretário de saúde é o Dr. Jean-Pierre Torman. Vale a mesma coisa para o secretário de saúde, Dr. Jean, que o senhor também tome à frente, porque quando a gente é secretário de saúde, também a responsabilidade do que acontece no hospital, como aconteceu com o senhor Everaldo, é a do senhor. É prático, né? Quando se resolve seguir uma carreira política, quando se consegue dirigir um hospital, achar que simplesmente tem ali um nomezinho escrito secretário de saúde ou então diretor do hospital. A responsabilidade é de vocês. É inadmissível que a gente veja nos dias de hoje uma situação como essa e demitir, o senhor me desculpa, não é o que o senhor faria se fosse com alguém da sua família. Se fosse com a sua esposa, se fosse sua esposa que estivesse no hospital no lugar da Dona Maria, tivesse passado por tudo isso, o senhor também, o que o senhor gostaria que fosse feito? Pois é isso que o senhor tem que parar, pensar e fazer. E o doutor Jean, a mesma coisa que o secretário de saúde, a mesma coisa. Gente, a gente tem que ter responsabilidade. Isso só se dá, nesse país vai ter que ser assim como em outros países, a partir da lei. Como a gente não tem a lei, a gente tem que aprender a falar e cobrar deles o que é a partir deles mesmo. Ó, gente, eu vou falar uma coisa. Boa tarde, mais nada, né? Tem coisas que deixam a gente tão
tão brava, que a gente chega num ponto que a gente tem vontade de sentar e falar 10 horas seguidas, que é o meu caso. Estou falando do caso do seu Everaldo, vou resumir para vocês. A esposa dele estava internada num hospital lá em Gravataí, no hospital Dom João Becker. Ela estava internada, ele estava com ela estava na UTI, e ela estava até melhorando, o seu Everaldo contou pra gente, ele estava lá junto com ela, fazendo carinho, coisa, gente, de companheiro de 38 anos. Sim. Nesse meio tempo, nesse momento que o seu Everaldo estava com a dona Maria na UTI, duas auxiliares de enfermagem perceberam que um dos celulares de uma delas tinha sumido. E tinha mais 20 pessoas na UTI, entre internados e acompanhantes. Eles resolveram chamar os seguranças e revistar o seu Everaldo e a dona Maria, que estava na UTI, que estava internada. Nisso, eles não só revistaram eles humilharam, eles cometeram crime de racismo, eles cuspiram, bateram no seu Everaldo, arrancaram do seu Everaldo o direito de ficar junto com a esposa dele, porque, primeiro, ninguém pode, eu não posso chegar para você e falar assim, deixa eu revistar para ver se meu celular está com você. Para isso existe polícia, não é atitude de ninguém de dentro de um hospital que se pode tomar. Com a atitude deles, o que eles fizeram? Tiraram o seu Everaldo. Dona Maria nem sabia como estava o seu Everaldo, estava vendo que ele estava apanhando e tudo mais, mas não sabia a situação que ele estava. Obrigaram o seu Everaldo a sair do hospital, arrancaram ele de lá, arrancaram o direito dele de ficar com a esposa. A esposa internada, imagina só a situação dela, vendo o companheiro de 38 anos sendo escorraçado do hospital, ela ficou tão nervosa, que já estava doentinha, teve um infarto e morreu. Quando o seu Everaldo foi chegar no hospital depois para encontrar com a dona Maria e ver como que ela estava, ele viu que colocaram uma cerquinha, como eles colocam, né, um biombo ao redor da dona Maria, para que ninguém visse a dona Maria, porque ela estava morta. Seu Everaldo não pôde nem nesse momento ficar com a esposa dele. Quando foi para a delegacia, os dois que estavam lá, os dois policiais que estavam ali, eles também fizeram um pouco caso do seu Everaldo. Chegou o delegado, pôs a mão na arma, meio que dizendo, vamos, seu Everaldo, vai dar um rolezinho que o senhor está falando uma grande bobagem. E não quis ouvir o seu Everaldo, que tinha acabado de perder a esposa e ter sido humilhado. E, gente, o hospital também cometeu crime contra o Estatuto do Idoso. Sim. Seu Everaldo tem 68 anos. E aí vem agora o doutor Marcelo Paza, que é diretor do Hospital Dom João Becker, para dizer que eles demitiram as duas funcionárias e que eles estão à disposição para esclarecer qualquer coisa. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Agora, sabe o que eu ouvi dizer? Que acharam o celular, sabia? Depois disso tudo, acharam o celular e foram, depois da esposa dele ter sido morta e tudo mais, foram pedir desculpa. Ô, seu Everaldo, desculpa, viu? Ué? Achamos o celular. Foi assim que aconteceu, seu Everaldo? Foi desse jeito? Assim que aconteceu. E foi pior ainda. Aí, acharam o celular, aí a técnica de enfermagem chegou assim para mim, eu estou até com vergonha do senhor, eu lhe peço desculpa que nós temos o celular. Aí chegou em nome da direção, chegou a turma toda de plantão, em nome da nossa turma de Everaldo, da técnica de enfermagem, nós vamos lhe dar o nosso lanche. Vamos lhe dar o todinho para o senhor e um cachorro quente para o senhor. O quê? E nós pedimos, em nome da direção do hospital, nós pedimos desculpa para o senhor, mas eu tinha apanhado, a minha esposa tinha falecido. Eles deram um cachorro quente e um chocolate? Queria me dar um cachorro quente. Um leite com chocolate? Um lanche daquela turma que estava trabalhando de plantão, para ver se ele era bacana comigo, foi amoroso comigo. Me dá um cachorro quente e um todinho, para tentar me comprar com uma coisinha dessa. E não me dava nem um banquinho para me sentar, nem nada. Eu, com 62 anos, ficava de em pé, tinha que ficar de joelho ou acocado. Não tiveram um pouquinho de ser humano comigo. Não, senhor Everaldo, eu vou lhe falar uma coisa. Esse negócio de cachorro quente com chocolate, o leite achocolatado, vem só para piorar mais ainda mais uma situação que já estava péssima. Exato, porque, primeiro, como que você... Olha, gente, não me custa acreditar que uma pessoa É verdade. tem uma atitude dessa com o outro. Imagine se acha o celular, você chega para ele e fala assim, desculpa, viu, Alex? Eu achei o celular, eu te bati, Cuspi na sua cara, eu te humilhei, eu fiz com que sua esposa não tivesse o direito nem de ver se você estava bom ou se não estava bom.
bom? Aí eu te expulsei do hospital e te escorracei, não vou dizer nem que feito cachorro, gente, porque nem cachorro hoje em dia se trata desse jeito. Aí a sua esposa morreu. Sim. E aí depois eu falo, ih, Alex, desculpa, viu? Eu achei o celular. Vou te dar meu cachorro quente, o leite achocolatado, sabe, em nome da direção do hospital, a gente apaziguar essa situação. É inacreditável. Gente, parece coisa... Eu vou te falar uma coisa, doutora Eliane, parece coisa de circo. Parece programa humorístico, não parece a real. Piada. Pode falar, senhora. Oi. Oi, doutora Eliane. E o que a senhora tem a dizer sobre o comunicado do doutor Marcelo Paza, na verdade, o diretor do hospital Dom João Becker? O que acontece? O diretor do hospital se prontificou a colaborar com a investigação, mas não foi bem isso que aconteceu. Então... Eu acho que as imagens foram entregues tardiamente para o delegado. Eu fiquei desconfiada a respeito dessas imagens, porque tinha uma sequência de 15 imagens que a empresa que cuidava da segurança entregou, mas demorou muito para entregar. Se eles tivessem interesse em colaborar, as imagens estariam na mão do delegado no dia posterior. Então, pois é. Demorou bastante. Todos os depoimentos de todos os envolvidos, das testemunhas, todos eram contrário ao que o senhor Everaldo havia dito. Se não houvesse essas imagens, o senhor Everaldo ia ficar como se ele fosse mentiroso. Verdade. Porque, como se nada tivesse acontecido. A questão da revista da esposa dele no quarto, da humilhação da esposa dele no quarto, nem há como se comprovar. Por quê? Porque todas as pessoas faltaram com a verdade no depoimento, faltaram com a verdade, porque as imagens comprovam aqui. Então, agora é bom... Mas é bom só a gente lembrar essas pessoas que fizeram depoimento de uma forma errada, mentindo. Né? Não sei se essas pessoas sabem, mas elas podem ser processadas criminalmente. Sim. E mentira troca de quê, Cátia? Mas o que acontece? Agora, no depoimento, no processo judicial, com certeza elas vão modificar a versão que elas deram. Então... Mas o que acontece? O racismo é um problema estrutural. É verdade. É quando fala a dignidade. O delegado não entendeu que o que aconteceu com o Everaldo era racismo. O delegado entendeu que era injúria racial. Injúria racial é um crime que é de 1 a 3 anos apenas. De 1 a 3 anos. E prescreve em 8. Nós estamos em pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Então, como no Brasil inteiro, bandeira vermelha, tudo funcionando internamente de forma reduzida, de forma precária. Então, quer dizer, o delegado entende que não foi racismo. O promotor vai entender que entende que não foi racismo. O juiz vai entender o quê? Quem decidiu, tudo bem. O promotor também não entendeu que foi racismo. Então, a dignidade do seu Everaldo, ele ter sido jogado as coisinhas dele no chão, ele ter sido coagido, só as imagens que mostram a coação dele, da cuspiram nele. E o que acontece? Não houve racismo. O que acontece? Dizem, não houve racismo, foi injúria racial, de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos, a pessoa não tem antecedentes criminais. Fica solto. Está solto, não aconteceu nada. Isso estou lhes falando na esfera criminal. Na esfera civil, o seu Everaldo vai receber o que de indenização? Nada, porque vamos dizer que ele quer um enriquecimento ilícito em cima disso, porque parece que é um racismo da estrutura. As pessoas não querem saber o porquê, as pessoas não querem saber, não querem entender que isso é racismo. Não querem entender que foi por causa da cor dele. Agora, doutora Eliane, pelo que a gente viu na história toda, se dentro, e fica caracterizado que era racismo, uma vez que dentro da UTI tinham, na verdade, 2 negros, que era a Dona Maria e o seu Everaldo, e o restante, vamos chamar, embora eu odeie essa expressão, de brancos. Porque para mim esse negócio de brancos e negros é já ridículo, gente. São pessoas. Se a gente começar a caracterizar, e a gente tem que falar de racismo e citar isso, simplesmente porque hoje a gente parece que está na idade da pedra ainda. É uma involução da humanidade, não é evolução. Nesse caso é involução. Gente... E foram, na verdade, colocados nessa situação terrível só o senhor Everaldo e a Dona Maria. O restante das pessoas que estavam também, todos no mesmo ambiente, não foram revistados. Não foram.
Mas o que acontece? No Brasil, a gente tem um fenômeno que se chama colorismo. Quanto mais escura a cor da pele, mais as pessoas vão entender que você é negro. Mesmo que você tenha etnia negra e tenha uma pele clara, Sim. as pessoas não vão achar que tu é negro. Negro é aquele retinto, pessoa escura. Esse é o fenômeno do colorismo. No caso de seu Everaldo, foi o que aconteceu. E o delegado também não entendeu que era um caso de racismo, que a dignidade da pessoa humana do seu Everaldo não havia sido ferida. A dignidade dele de homem, ao ser humilhado na frente de todas as enfermeiras, de todos os pacientes e seus acompanhantes. Mas aí, na verdade, no meu ver, e eu não sou advogada, Sim. cabe crime de racismo, mas é tanto processo. É tanta coisa. Eu não sei se vocês entraram com processo também contra o hospital. Porque o Sim, hospital... mas o que acontece? Deixa eu lhe explicar um detalhe. Quem define o que é racismo ou o que não é racismo é primeiro o delegado, o primeiro agente dos direitos humanos, nesse caso foi o delegado, é o promotor. E se eles não entenderem que é racismo, não houve racismo, não houve racismo. Que nem nesse caso, essa cena que vocês estão vendo, todos os fatos que ocorreram, não foram fatos de racismo. Foi injúria racial, de 1 a 3 anos, então foi uma coisa pessoal contra o seu Everaldo. Agora, Mas não foi algo pessoal contra ele, foi algo em função dele ser o único negro Contra uma raça. naquela sala. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Aí que eu acho meio... Desculpa a minha sinceridade, mas uma hipocrisia de muitos brasileiros. A gente teve o caso daquele rapaz negro nos Estados Unidos, Sim. que foi morto pelos policiais. Terrível, e esse mesmo. Terrível, absurdo, inaceitável. O que você viu nas ruas aqui do Brasil inteiro? As pessoas saindo em manifestações contra isso lá nos Estados Unidos. Aí, aqui, seu Everaldo, cadê as manifestações do seu Everaldo, desse povo todinho, de tudo quanto é classe social bonita, da mais alta à mais baixa, falando, não pode aceitar, ele era só um jovem negro. Concordo plenamente. Mas por que não faz a mesma coisa pro seu Everaldo, por uma infinidade de pessoas que passam pelo crime de racismo? O que acontece nos Estados Unidos fica bonito, né? Depois você vê no telejornal, as pessoas do mundo inteiro, que aí tinha gente em tudo que é parte desse mundo, no mesmo horário, fazendo manifestação. Tá aí o seu Everaldo, que tem a doutora Eliane, então os dois nessa, porque cadê a manifestação? Desde abril, hein? Sofrendo o seu Everaldo, tá desde abril com essa dor. Desde abril, mas cadê as pessoas se indignando? Ninguém faz nada. O que acontece? Só muita nota no Facebook, notas nas redes sociais de repúdio. Mas o que acontece? Todo mundo sabe que o racismo é um problema estrutural. Não adianta a doutora Eliane, advogada, eu faço parte da comissão de identidade facial na OAB, não adianta nada. Por quê? Porque se o delegado entendeu que era injúria racial e o promotor entendeu que era injúria racial, então o que... Morreu o caso. Exatamente, porque eles entenderam, no caso do Everaldo, que era injúria, de 1 a 3 anos. O que no processo civil o juiz vai entender? O que ele vai entender? Que o seu Everaldo quer dinheiro, só que dinheiro nenhum paga. E olha que o seu Everaldo está lutando contra um gigante, a Santa Casa. Esse hospital é administrado pela Santa Casa de Porto Alegre. E todos esses fatos aconteceram, em nenhum momento foi tratado a respeito do problema da questão da humilhação da esposa do seu Everaldo ter sido humilhada. Ele é ele é um santinho. E a esposa dele foi revistada. Ele é um pontinho numa imensidão de pessoas que passam pelas mesmas situações. Olha, eu vou pedir até para os meninos colocarem na tela cheia pra gente, ó. As imagens aqui, ó. No momento da revista. Dá para ver direitinho? Ó, vamos ver desde o início, ó. Estão pedindo pro seu Everaldo, você vai ver ele ali, ele vai chegar até abaixar as calças. Você vai ver já, ó. Começam a revistar a mochila do seu Everaldo para ver se o celular estava ali. Tem momentos que você vai ver ali que de repente parece que corta a imagem, tá vendo? Dá um pulinho. Por quê? Porque a imagem não tá completa pra gente. Foi isso que a doutora Eliane falou. Eles entregaram as imagens do hospital. Olha lá seu Everaldo ali, baixando as calças, gente. No corredor, no meio. Ele tirando a calça. E essas imagens não foram nem periciadas. Não foram nem enviadas para perícia. Mas ainda faltam imagens. Se tem picote. Foi editado. Algumas imagens foram tiradas. Se foi tirado, por quê? Agora, cadê aquele povo
bonito, dos direitos humanos, que na verdade eu chamo dos direitos dos manos, porque dos manos vocês se juntam todos para falar, não, os presidiários, os traficantes, os diaba 4 lá, que foram condenados a quilhões de anos, eles têm direito, porque no meio da pandemia eles estão em risco. Aí vocês vão lá e defendem, né? Vão lá, o cara matou uma família inteira, o cara fez trucidades, o cara isso faz aquilo. Aí o pessoal do direito dos manos estão tudo lá. Agora, do direito dos humanos, que aí é uma outra questão, olha lá, seu Everaldo sozinho com a doutora Eliane, porque aí vocês têm outras coisas para vocês fazerem, né? Essas coisas que não entram na minha cabeça, Alex. Essas coisas são inacreditáveis, são surreais. Ô, Kátia, é importante a gente falar e destacar, tem o racismo, tem a humilhação, tem a dor desse trabalhador, desse homem, desse ser humano dele que morreu que por perdeu isso. a mulher, ele não se despediu e talvez essa mulher só perdeu a vida por causa de atitudes imprudentes e irresponsáveis dessas pessoas que agora o que estão livres, Kátia? Aí daqui o que cumpre ali uma coisa que não é bem isso, a Santa Casa lava a mão, as autoridades lavam a mão e esse delegado que entendeu errado, então o delegado, entendeu errado. Se fosse com a mãe dele, ele não entendia errado. Então, seu delegado, vamos entender certo isso aí, porque o senhor está dificultando então o trabalho de investigação. Alex, você não viu? Eles pediram desculpa pro seu Everaldo, deram um cachorro quente e um leite achocolatado. E um país que tem gente lá na sala, Kátia, que mente também, que testemunhas mentiram a troco cheio de cachorro quente também, porque vocês estão vendo a dor desse homem? Não, mas sabe por que muitos mentem? Que mentira é essa? Porque seus familiares estavam ali internados na UTI e eles tiveram medo que pudesse sofrer represália com quem está na UTI junto. Aí a terra da corrupção, é a terra, né? Do absurdo, do que a gente viu há pouco, do bang-bang, de cada um resolver do jeito que acha que tem que resolver para resolver os seus problemas e os outros que se explodam. Que não é um país sério, é inacreditável. Olha, você que acompanha o Melhor da Tarde, você sabe que me acompanha há 25 anos, eu gosto sempre de falar de felicidade. Só que sabe que chega uma hora que a gente começa a ver que se a gente também não para e a gente não começa a mostrar tudo de errado que tem nesse país, a gente se torna igual os outros que fazem as coisas erradas. Eu amo de paixão e por mim eu só faria isso. A gente só levaria alegria, mas a gente tem que levar informação e conscientização para vocês, que é o que a gente faz entre nós aqui sempre nos intervalos e que a gente quer que você em casa faça o mesmo com a tua família. A gente não pode mais se calar, a gente não pode mais aceitar essas coisas. Fechar os olhos, né, Não pode fechar os olhos, não, Alex. Tem que abrir o olho, olhar, tocar na ferida e mudar isso de imediato. Tem coisas que não podem ser mais aceitas. Não pode humilhar, não pode cuspir, não pode tratar diferente porque eu sou branco, porque eu sou negro, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu sou ser humano. O que não pode é ser corrupto, o que não pode é ser mentiroso, ser ladrão, né? Não. Agora, dignidade todo mundo merece. É um absurdo. E para a gente poder falar de felicidade, a gente levar a felicidade, a gente tem que saber que as pessoas estão tendo pelo menos o que já é terrível da gente saber, o mínimo de respeito, o mínimo de consideração, o mínimo de você saber que não importa, e é isso eu espero que um dia eu consiga ver, embora eu estou um pouco desiludida em relação a isso, que a cor da pele de cada um demonstra se a pessoa tem ou não tem caráter. Não é verdade, Cintia? Com certeza, sabe, Kátia, eu tô aqui prestando atenção desde o início desse papo. É uma das histórias mais absurdas que eu já vi. É uma das histórias que, além de absurda, retrata, infelizmente, a realidade de muitos brasileiros, a realidade de uma pessoa humilde, honesta, que não sabe dos seus direitos, que não sabe reivindicar, não sabe lutar, é humilhada, negligenciada, tem que viver com a dor. E sabe o que é pior? O final dessa história, que bom que eles têm um espaço do Melhor da Tarde para desabafar. Que bom que eles têm a sua voz para falar por eles. Nossa. Mas qual o final dessa história? Acho que a gente já sabe, né? Então, mas aí eu acho que esse é um problema. A gente, dentro da gente, a gente está tão desacreditado que muitas vezes a gente falava no intervalo sobre isso. A gente estava falando de uma situação do Brasil que a gente espera que mude. E aí a gente chegou à conclusão de que, será que a gente vai estar vivo para a gente ver grandes mudanças no nosso país? Se a gente não se unir agora, a gente não vai ver uma mudança nos próximos 20, 30 anos. Tem que ser união agora, né, não Kátia? é? E começar a transformar. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? A dona Maria, que passa por tudo isso, ela morre até sem saber o que está acontecendo com o marido, porque ela, né? Ele foi tirado dela, arrancado, ela não viu. Com ele. Olha a agonia dela. dela. Com essa agonia, com esse sentimento. Olha, eu queria deixar aqui o nosso espaço para a doutora Eliane, para o senhor Everaldo, que vocês entrem em contato com a nossa produção, vocês têm o telefone, qualquer
problema que vocês tenham, contem com a gente, profissionalmente e pessoalmente, porque se vocês precisarem de uma equipe de frente, estaremos aqui para, junto com vocês, a gente conseguir fazer um trabalho de formiguinha. Mas não deixa isso morrer, hein, doutora Eliane? Não, mas de forma alguma eu estou aqui, não só como advogada do Sr. Everaldo, mas como também sou uma pessoa negra, não gostaria que fizessem isso com meu pai, comigo, e com ninguém com qualquer pessoa, porque o Sr. Everaldo, que ele sofreu, ninguém merece. No leito de morte da esposa dele, ela ser revistada, e porque ele não teve recursos, até o médico disse que ela ia morrer de qualquer jeito. Se ela ia morrer ou não ia morrer, não importa. Não cabe a ele. É que ela não podia sofrer o que ela sofreu períodos antes da morte dela, entendeu? É verdade. Então, a gente não vai deixar isso morrer. Não Muito deixa. Obrigada por esse espaço que vocês deram para o Sr. Everaldo, para poder falar sobre esse momento terrível que ele está passando na vida dele. Sr. Everaldo, gostaria de dar mais uma palavra? Pode falar, Sr. Everaldo. Eu pedi para vocês poderem me ajudar, por favor, aí, que eu Imagina, Sr. Everaldo. corro risco, é perigoso. É perigoso. Eu sei que é perigoso. Vocês sabem que é perigoso. Eu sofro ameaça, essas coisas, eu sei que é perigoso. E quero que vocês sempre estejam me reparando, me cuidando, e dando um para me ligar, que eu preciso de uma conta de vocês muito, que é perigoso para mim, é perigoso. Tadinho, tá com O medo. senhor pode ter certeza que a gente vai estar sempre ao lado de vocês. Quando precisarem de qualquer coisa, é só ligar, tá bom? Vocês têm nosso Muito telefone obrigada. direto da produção. Um beijo, viu, seu Everaldo? Um beijo, vocês Fica também. bem na medida do possível. Um beijo, doutora Eliane. Gente, que absurdo, História, né? Kátia, que história. Ministério Público, Corregedoria, pessoal do Sul, resolve isso aí. Porque não tá legal, não. Simplesmente que vocês são pagos por nós para Sim. trabalhar. Ó, que simples. Ponto, né? Só fechar a conta, né? Quando o chefe da gente, que paga a gente, vem e fala, escuta aqui, eu preciso que você faça isso, manda quem pode, obedece quem não tem isso aí. juízo, não é? Então, pois vocês são pagos por nós e a gente está mandando que os senhores façam simplesmente a parte de vocês, não é? Falou tudo. Ai, gente, sabe que me deu tanto calor que meu pé tá suando? Sim. De tanta raiva que dá, né? Muita raiva, que Ai, absurdo. gente. Como as Mas pessoas que podem bom. dar falso depoimento, gente do céu? Mas Isso você também pôs é uma- pra fora um pouco. Você Ai, fala, não pus, pô, menina, só um 10%. pouco. Eu sei. Olha,